Fala galera, tranquilo, beleza? Bora começar a aula número 30, ideias da divisão. E galera, não tá inscrito ainda? Tá perdendo tempo, vem aqui, faça sua inscrição e para você que é professor, venha conhecer os meus cursos. Tem do primeiro ao quarto volume todas as aulas gravadas, sequenciadas, organizadas, com suporte via WhatsApp e você pode assistir sem internet através do aplicativo. Então isso é muito bom para você ter confiança, tranquilidade e entrar com aquela segurança para transmitir essa aula para os seus alunos. Você vai entrar com tanta tranquilidade na sua sala de aula que vai parecer que a sala está toda sintonizada com o conteúdo, tá certo? E sem mais delongas, bora começar. Ideias associadas à divisão. Dividir uma quantidade em partes iguais. Patrícia e Carlos querem colar 20 fotografias num álbum. Em cada página colocam 5 fotografias. Então presta atenção no que está falando aqui já nesse início. Está falando que a divisão, a ideia dela é dividir algo em partes iguais. E aí está falando aqui ó, no texto da Patrícia e do Carlos que eles querem dividir aqui ó, 20 fotos no álbum. E cada página do álbum dá para pôr ó, 5 fotografias. Então é isso que significa partes iguais. Porque cada página vai ter exatamente 5 fotos, tá bom? E aí tá falando assim, ó, de quantas páginas precisam. Então temos aqui, ó, na observação abaixo, ó, falando assim, ó, observem como resolveram este problema. Então a Patrícia e aqui o Carlos, a forma que cada um resolveu. A Patrícia procura o valor desconhecido nesta multiplicação. 5 vezes um número que vai dar 20. Então aqui ó, ela está trabalhando com a multiplicação, a tabuada do 5. Então vamos dar uma olhadinha, a gente já vem trabalhando tabuada faz tempo, né? Vamos relembrar. 5 vezes o 1 vai dar 5. 5 vezes o 2 vai dar 10. 5 vezes o 3 vai dar 15. 5 vezes o 4 vai dar 20. Tá vendo só? Chegamos no número que dá o resultado 20. Então significa que aqui nessa multiplicação dela, ela está fazendo 5 vezes o 4 que deu 20. Até mostra aqui embaixo, ó. O valor desconhecido nesta multiplicação é o 4, ó. Ele está falando aqui e eu mostrei para vocês por que é o 4 aqui, ó, na nossa tabuada, tá? E aí fez o quê? 5 vezes 4 que deu 20. Então ela fez através da tabuada multiplicando ali, ela conseguiu chegar no resultado. Significa que vai precisar de 4 páginas e cada uma dessas 4 páginas aqui vai ter 5 fotos, tá? Então vai ter 4 páginas. Agora vamos observar o do Carlos, como que ele fez. O Carlos procura o valor do quociente desta divisão. Lembrando que quociente é um nome na divisão que a gente usa para o resultado. Vamos relembrar? Na adição a gente falou que o total da adição se chama soma. Na subtração, o resultado da subtração se chama diferença. E a gente viu que na multiplicação, já nessas aulas recentes que a gente fez, que se chama produto. Lembra que eu falei para vocês? A ordem dos fatores não altera o produto? Lembre-se então, produto é o nome usado para o resultado de uma multiplicação. E qual é o nome usado para o resultado de uma divisão? É quociente, tá? O resultado de uma divisão se chama quociente. Então tá falando aqui, ó, vamos ler do começo. O Carlos procura o quociente, ou seja, o resultado desta divisão. 20 dividido por 5 vai sair aqui ó, um resultado que é o nosso quociente. E aí tem alguns termos da divisão. O número que eu estou querendo dividir se chama dividendo. O número que vai dividir o 20 ali se chama divisor. E aqui tem o quociente. E tem ainda mais um termo que se chama o resto, mas a gente vai ver isso mais para frente. Tá? Então tá falando que o Carlos pegou o 20, que é o total de fotos que ele tinha, dividiu por 5, porque ele sabe que em uma página cabe 5, e o quociente vai mostrar o resultado em número de páginas, tá? Então aqui ó, serão as páginas, tá? Beleza? Então é isso que vai sair aqui. Muito bem. Vamos continuar. Número 1. Observe a quantidade de doces que Rose fez para os seus 3 sobrinhos. Aí temos aqui embaixo. Quantos doces cada um dos sobrinhos ganhou? Sabendo que Rose os dividiu igualmente, né? Então, na divisão, no conceito da divisão, quando a gente faz a divisão, a gente divide igualmente, né? Então, vamos contabilizar. Temos 4
mais 4 aqui, 8, mais 4, 12, mais 4 vai dar 16, mais 2, 18, mais 2, 20 e mais 1, 21. Então, o que, que a gente precisa fazer? Temos um total de 21 doces, vou marcar aqui à frente, beleza? E quantos são os sobrinhos? São 3. Então, a gente vai fazer uma divisão de 21 vezes 3, tá? Bem tranquilo. Então, vamos fazer aqui, ó, 21 dividido por 3. E aqui, galera, vocês não precisam se preocupar, porque é bem tranquilo, tá? O que, que eu tenho que perceber na divisão? Primeiro de tudo, eu sempre vou olhar para o número da esquerda, é o primeiro que eu vou começar dividindo. Eu vou verificar se o número 2, sozinho, ele divide de forma inteira para o 3, tá? Ou seja, o que eu tenho que me perguntar aqui? O 3 cabe dentro do 2? Não, né? Então não tem como eu dividir sozinho, porque ele é menor que o 3. Então eu vou juntar com o meu vizinho, eu vou virar um número maior. Virei o número 21. E aí eu tenho que descobrir o seguinte, tá? Na tabuada do 3, qual multiplicação que eu vou fazer que vai dar resultado 21, tá? É isso que a gente tem que ver. Então vamos fazer a tabuada do 3 aqui? 3 vezes o 0 vai dar 0. 3 vezes o 1 vai dar 3. 3 vezes o 2 vai dar 6. 3 vezes o 3 vai dar 9. 3 vezes o 4 vai dar 12. 3 vezes o 5 vai dar 15. 3 vezes o 6 vai dar 18. 3 vezes o 7 vai dar 21, tá? Olha só. Que número a gente está buscando? O próprio 21. Então, eu encontrei a multiplicação que eu quero. É 3 vezes o 7, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? 3 vezes o número 7, que dá resultado 21. Eu coloco embaixo do meu 21 aqui. Deixa eu limpar essa tabuada para ela não atrapalhar a gente. Tá? Vou tirar aqui essas multiplicações, vou deixar só a que a gente encontrou do resultado, 21 aqui. Muito bem. Essa aqui eu vou tirar também para a gente limpar o espaço. Ok? Deixar só o que é o resultado que a gente precisava. Muito bem, então a gente viu que 3 vezes o 7 deu 21, né? O que eu faço agora? Eu tenho que montar uma subtração aqui, veja só. E agora eu só resolvo a minha subtração. 1 menos 1 dá 0, 2 menos 2 dá 0. Olha que fácil. O resto da minha divisão deu 0. Significa que eu não tive resto, ou seja, não sobrou nenhum doce ficou sobrando. E cada um dos sobrinhos receberam 7 doces, tá? Então, isso foi feito uma divisão igual, né? Igual para todos os 3. Beleza? Bem tranquilinho, né? Vamos continuar. Número 2. Tia Rose também levou alguns pirulitos para dividir igualmente entre os seus 3 sobrinhos. Quantos pirulitos cada sobrinho recebeu? Então aqui é o mesmo procedimento que a gente fez na número 1. A gente vai contar o total de pirulitos, então vamos lá. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E embaixo, se vocês verem, tem a mesma quantidade, então são 12 em cima mais 12 embaixo, são 24 pirulitos no total, beleza? E agora eu vou dividir esses pirulitos igualmente para a mesma quantidade, que são 3 sobrinhos. Então eu tenho agora a divisão 24 dividido por 3, beleza? Olha como é fácil, a gente reaproveita a tabuada que a gente estava fazendo, porque era a tabuada do 3 que a gente estava fazendo, não era? A gente parou em 3 vezes o 7, que deu quanto mesmo? 3 vezes o 7 deu 21 no exercício anterior. Agora a gente quer chegar em 24 no resultado. 21 está bem próximo, né? Então agora eu vou continuar a minha tabuada. 3 vezes o 8, que vai dar 24. Olha aí, ó, encontramos já. Então, se eu fizer 3 vezes o 8, vai dar exatamente 24. Lembrando que na divisão não pode passar, tá? Não posso usar um número maior.
Então, olha só, 24 menos 24. Ó, faço uma subtração. 4 menos 4 vai dar 0. 2 menos 2 vai dar 0. Veja, não teve nenhum resto, ou seja, nenhum pirulito ficou sobrando. E cada sobrinho vai receber 8 pirulitos. Olha que tranquilo fazer isso. Viu como divisão não é difícil? Ele é bem tranquilo. Tem que fazer com calma, tá? É só saber fazer tabuada, depois uma conta de subtração e escrever nos lugares certos no seu algoritmo da divisão cada um dos números, tá bom? Vamos continuar. Tia Rose é dona de uma loja de doces. Ela tem alguns desafios diários para resolver. Vamos ajudá-la? Então, na letra A está falando o seguinte: Rose tem 24 pacotes de biscoitos para colocar em 2 caixas. Quantos pacotes de biscoito terá cada caixa? Então, a gente vai fazer o que aqui mesmo? Uma divisão por 2, tá? Eu tenho 24 pacotes e eu vou dividir por 2. E que tabuada eu vou trabalhar aqui? A do 2, tá certo? E agora aqui é a mesma coisa, ó. Você começa olhando o número da esquerda e vê se ele sozinho dá para dividir por 2, tá? É isso que você vai ver. Então, aqui, ó, eu sei que o 2 dá para dividir por 2, porque, ó, olha só na tabuada do 2. 2 vezes o 1 vai dar 2. Então, veja, o 2 ele cabe certinho uma vez dentro do número 2. Então, eu já posso começar a dividir ele sem eu ter que juntar aqui, ó. Não preciso fazer isso. Então, olha só, 2 vezes o número 1 vai dar 2. E agora eu faço a subtração só desse 2 aqui, ó. 2 menos o 2 vai dar 0. O que aconteceu aqui? Falta agora o número 4 para a gente dividir. E para a gente dividir ele, que ele está lá em cima, eu tenho que baixar ele aqui do lado do resultado. Como que eu baixo ele? Faz uma setinha assim, ó, indicando que você está baixando ele aqui, ó, do lado aqui do número 0. Eu tinha falado do lado do número 4, mas na verdade é do lado do número 0. Então vamos de novo? Ó. Vou fazer a mesma pergunta. O que eu faço mesmo? Eu baixo ele do lado do número 0, que foi nossa última resposta aqui, para eu continuar dividindo, tá bom? E toda vez que eu baixo um número assim, eu sou obrigado a dividir, tá? Eu tenho que dividir esse número 4. E agora eu olho aqui para ele e te pergunto, quantas vezes o 2 aqui, que é meu divisor, cabe aqui dentro do 4? Porque o 4 é maior que 2, dá para dividir. Então, se você não sabe de cabeça, faz na tabuada. Veja, continua a tabuada. 2 vezes o 2 vai dar 4. Pronto, já achamos o próximo número. É o 2. Então, eu sei que 2 vezes o 2 vai dar o número 4. Ó. E eu faço o que aqui agora? Outra subtração. Olha aí, ó, 4 menos 4 deu 0. O resto da nossa divisão foi 0, não sobrou nada. E olha o nosso resultado. 12. 12 o que mesmo? 12 pacotes de biscoito. Então, terá em cada uma das 2 caixas 12 pacotes de biscoito. Vamos marcar aqui? 12 pacotes. Olha que tranquilo. Então, a gente viu que aqui, ó, esse 12, que é o nosso quociente, são a quantidade de pacotes de biscoito em cada caixa, tá bom? Agora vamos para o número 3. Para embalar outros 28 pacotes de biscoitos em 4 caixas, de modo que todas as caixas tenham a mesma quantidade de biscoito, quantos pacotes devem ser colocados em cada caixa? Então é a mesma coisa, só que agora a gente vai fazer a tabuada do 4, tá? Então vamos começar a nossa divisão. Eu tenho o número 28, muito bem, e eu vou dividir agora para 4. Por que 4? Porque são 4 caixas e eu tenho 28 pacotes. Aqui, ó, a gente já pode ver que o 2 sozinho não divide para 4. A gente já viu isso em alguns exercícios ali na número 2 e na número 1. Então, o que eu faço aqui? Como o 2 é menor que o 4, eu tenho que juntar ele aqui, ó. Ele virou 28. E agora, na tabuada do 4, qual é a multiplicação aqui que vai dar 28 ou próximo de 28? A gente já fez a tabuada do 4 e a gente percebeu agora de pouco que quando a gente fez 4 vezes o 5, deu 20, certo? E depois a gente fez 4 vezes 6, que deu 24, tá? A gente precisa chegar num número próximo de 28, ó, 24 já dá. Mas vamos ver se ainda dá para aproximar mais? Então vamos fazer 4 vezes 7? 4 vezes o 7, que vai dar 28. Olha só, deu certinho. Então na tabuada do 4 aqui, ó, eu olho para o número 28 e te pergunto, quantas vezes o 4 cabe dentro do 28? Ele cabe 7 vezes. Então, significa que 4 vezes o 7 vai dar exatamente 28. E faz o quê? Uma subtração.
8 menos 8 vai dar 0. 2 menos 2 vai dar 0. E olha só, serão então em cada caixa colocados 7 pacotes de biscoito. Vamos por aqui que serão 7 pacotes? Muito bem, olha que tranquilo. Você viu que eu não comecei a tabuada do 4 desde o início? Por quê? Porque a gente no exercício anterior a gente já fez a tabuada do 4, eu continuei mais ou menos da onde a gente parou, tá? Muito bem. Agora na letra C, Beth, a filha de Rose, de vez em quando ajuda sua mãe na loja. Hoje ela tem que distribuir igualmente 36 pacotes de biscoito em 3 caixas. Quantos pacotes ficarão em cada caixa? Então agora a gente sabe que o total de pacotes são 36, vamos por aqui. 36. E agora são 3 caixas, a tabuada vai ser do 3, tá bom? Então veja só, eu olho para quem mesmo primeiro? Eu olho para o número 3 aqui, ó, da esquerda. É sempre o primeiro número que eu analiso. Dá para eu dividir de forma inteira para o 3 aqui? Dá, né? Vai dar 1. Aí você não entendeu o que eu fiz, porque eu fiz direto, né? Vamos de novo, ó. Falei que o 3 aqui dá para dividir de forma inteira para o 3, porque aqui no resultado ele cabe uma vez aqui dentro. É como se eu estivesse já fazendo com cálculo mental a minha tabuada, porque eu sei que 3 vezes o 1, que foi o número que eu usei aqui, vai dar 3. Olha aí, ó. Tá vendo? É isso que eu fiz, eu já fiz em cálculo mental, tá bom? Então eu sei que 3 vezes o número 1 que está aqui vai dar 3. E agora eu faço a subtração. 3 menos 3 deu 0, tá vendo só? E o que eu faço agora mesmo? Veja que ainda falta o número 6 para eu dividir, então tem que baixar ele lá do lado do meu número 0, vou colocar ele aqui. E agora que eu baixei ele, eu sou obrigado a dividir. E aí eu vou olhar na tabuada do 3. Quantas vezes o 3 cabe aqui dentro? E eu sei que ele cabe 2, porque 3 vezes o número 2 vai dar 6. Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. 3 vezes o 2 vai dar o número 6. E agora eu faço uma subtração de novo. 6 menos o 6 deu 0. Pronto. Resto da divisão foi 0 e o nosso quociente, que é a nossa resposta, deu 12. Ou seja, significa que em cada uma das 3 caixas vai ter 12 pacotes de biscoito. Vamos por aqui? Olha aí, ó, tranquilo, não tem mistério. Eu tô fazendo bem devagar para vocês irem entendendo passo a passo. Muito bem, vamos continuar. Fatos da multiplicação. Para resolver divisões, é necessário compreender que dividir significa repartir. Então, vou ir marcando em amarelo para vocês, tá? Então, para resolver as divisões, é necessário compreender que dividir significa repartir um todo em partes iguais, que foi o que a gente fez com o pirulito, com os doces. Dividimos o todo, né, todos aqueles doces e pirulitos em partes iguais, ou organizar em grupos do mesmo tamanho, tá? Então, beleza. Agora, ó, conhecer os fatos da multiplicação também é importante, pois a multiplicação e a divisão são operações inversas. Por isso que a gente usou a tabuada para resolver uma divisão, porque a multiplicação é o inverso da divisão. Beleza, aí ele fala assim, saber em quantas partes iguais um todo pode ser repartido, então é o que vai falar nesse texto abaixo, saber em quantas partes iguais um todo pode ser repartido. Veja só, a professora Vânia separou 48 livros para guardar em 4 caixas. Então eu sei que o todo são 48 livros e eu quero dividir igualmente em 4 caixas, de modo que todas as caixas fiquem com a mesma quantidade de livros. Então é o que está falando aqui, ó, dividir em partes iguais. Quando eu divido em partes iguais, todas as caixas terão a mesma quantidade. E aí vem a pergunta, quantos livros ficarão em cada caixa? Queremos saber em quantas partes iguais, olha só, partes iguais, de 4 podemos repartir. Então, olha só, partes iguais de 4 caixas, que podemos repartir o número 48. Ou seja, devemos buscar nos fatos da multiplicação, ou seja, na tabuada, até fala aqui na frente já, eu me adiantei, ou na tabuada do 4, porque são 4 caixas, uma multiplicação cujo resultado seja 48. Então, a gente vai multiplicando até chegar em 48. Vamos fazer aqui o exemplo, só para a gente treinar. Então, eu tenho 48 dividido por 4. Olha que legal isso aqui, ó. Eu tenho que ficar procurando na tabuada do 4 o 48 de uma vez só?
Nesse caso eu não preciso, vou até puxar um pouquinho para baixo a minha divisão para eu ter um espaço aqui. Bem pouquinho mesmo. Então veja, eu tenho 48 livros, quero dividir por 4. O que eu falei para vocês agora há pouco na nossa divisão anterior? Que a gente olha para o primeiro número. Ele sozinho divide o número 4, ou seja, o número 4 cabe aqui dentro? Ele cabe agora, tá vendo? Eu não preciso juntar com o 8, então eu posso dividir ele sozinho. E na tabuada do 4, quantas vezes ele vai ser multiplicado para dar 4? Uma vez só, porque na tabuada do 4 tem o 4 vezes o 0, que vai dar 0, e depois eu tenho 4 vezes o 1, que vai dar 4. Então eu preciso de 4 vezes o 1, que vai dar 4, e aí eu só faço a subtração desse 4. 4 menos 4 dá 0. E agora eu baixo aqui o 8 para eu dividir ele. E agora eu vou olhar o seguinte, na tabuada do 4, qual é a multiplicação que vai dar 8? É o 4 vezes o 2, que vai dar 8. Então, o que eu vou fazer aqui, 4 vezes o 2, que vai dar 8. E aí eu faço outra subtração aqui, 8 menos 8 dá 0. Tá vendo? Terminei, não tem mais nada para dividir, resto é 0. Significa que cada uma das 4 caixas terá 12 livros. Olha que legal. Viu que tranquilidade? Vai até mostrar no exemplo agora à frente. Tá? Eu fiz o treino aqui com vocês, mas aqui já mostra. Tá vendo? Já mostra exatamente o que a gente fez. Tá? Então vamos dar uma olhada? O número 48 aqui, que é o número de livros, ele se chama dividendo na nossa divisão. O número 4, que são as 4 caixas, é o nosso divisor. O 12 que eu mostrei para vocês, que é o resultado, 12 livros em cada caixa, é o quociente. Então veja, na divisão o resultado se chama quociente. O 0 aqui do final se chama resto, né? Ou seja, não restou nenhum livro. E aí a gente viu que a resposta vai dar 12 livros em cada caixa. Tá vendo que legal? Então é exatamente a divisão que eu fiz com vocês, agorinha mesmo. Eu vou até explicar ela agora passo a passo mais uma vez. Então eu tinha 48 para dividir, eu verifiquei que na tabuada do 4, se eu fizer 4 vezes o número 1, dava 4. Então eu subtraí só o número 4, 4 menos 4 dá 0. Depois eu baixei o 8 aqui, baixei ele aqui. Quando eu baixo um número, eu sou obrigado a dividir. Então eu voltei na tabuada do 4, eu fiz 4 vezes o 2, que eu vi que dá 8. E aí eu montei uma subtração, 8 menos o 8 dá 0. E aí eu terminei a minha divisão, descobri que o meu quociente é 12, ou seja, 12 livros em cada caixa. Tá vendo que legal? Bem tranquilo, né? Muito bem, vamos continuar. Número 4. Letra A. Responda. Quantas vezes o número 6 cabe no 12? Aqui é fácil, né? Tabuada do 6, 6 vezes 1 vai dar 6. Agora eu vou fazer ditado para vocês. Imagina aí de cabeça a tabuada. 6 vezes 1 vai dar 6. 6 vezes o 2 vai dar 12. Então eu sei que cabe 2 vezes. Agora aqui, quantas vezes o número 5 cabe no 20? A gente já fez tabuada do 5 aqui, hein? Então tá fácil de lembrar. Se você tem anotado no caderno, é só olhar. Mas eu vou fazer em forma de ditado. Então, 5 vezes o número 1 dá 5. 5 vezes o número 2 dá 10. 5 vezes o número 3 dá 15. 5 vezes o número 4 dá 20. Então, é 5 vezes o 4, tá bom? 4 vezes. Agora aqui, na letra C, quantas vezes o número 7 cabe no 21? Então, vamos à tabuada do 7 agora. Veja, 7 vezes o número 1 dá 7. 7 vezes o número 2 vai dar 14. E 7 vezes o número 3 vai dar exatamente 21. Então, eu sei que é 3 vezes. Vamos por aqui? Beleza. E agora na letra D. Quantas vezes o número 8 cabe no 40? Então, vou ditar mais uma vez. Veja, 8 vezes 1 vai dar 8. 8 vezes 2 vai dar 16. 8 vezes 3 vai dar 24. 8 vezes 4 vai dar 32. E 8 vezes 5 vai dar 40. Então, a gente sabe que 8 vezes o 5 dá 40, então são 5 vezes, tá bom? E agora, explique para o seu colega como você descobriu a resposta de cada item. Então, essa é uma forma, através da tabuada, né? E outra forma, através da divisão, é o quê? Dividir o número maior pelo número menor. Como ficaria se eu fosse montar a divisão de tudo isso aqui? Então, olha só, da letra A, ficou como? 12 dividido para 6.
Beleza. Depois da letra B, ficou 20 dividido para 5. Depois na letra C, ficou 21 dividido para 7. Depois na letra D, ficou 40 dividido para 8. Tá certo? Então a gente viu aqui, ó, letra D, letra C, letra B e letra A, como ficou. E aí, essas respostas que aparecem aqui, ó, é o que são os nossos quocientes, tá? É o que apareceria aqui em cada um. Então aqui na letra A apareceria o número 2 aqui no quociente, aqui na B apareceu o número 4, aqui na C apareceria o número 3, aqui na D apareceria o número 5 no quociente, tá certo? E aí a gente pode perceber o seguinte, que através da divisão a gente vai dividir o número maior pelo nosso número menor. Ou você pode dizer que você vai dividir o seu dividendo pelo divisor. E aí vai obter o quociente, tá? Vamos marcar aqui? Dividindo o número maior pelo número menor, ou utilizando a tabuada, que é o mais comum também que a gente faz, né? A gente faz os dois juntos para vocês treinarem. Belezura? Vamos fazer a número 5? Observe a situação a seguir. Estou lendo um livro que tem 64 páginas. Agora vamos ver o outro. Você tem apenas 2 dias para ler esse livro. Então, ó, de acordo com o diálogo acima, responda quantas páginas a menina precisará ler por dia. Então, a gente sabe que ela tem um livro com 64 páginas para ler e ela tem só 2 dias para ler. Então, ela tem que ler quanto aqui? Vamos ver a tabuada do 2? Veja. Eu começo olhando o número da esquerda, eu sei que o 6 é maior que o 2, então dá para eu dividir só ele sem precisar juntar com o 4. Vamos lá? Tabuada do 2. 2 vezes o 1 vai dar 2. 2 vezes o 2 vai dar 4. 2 vezes o 3 vai dar 6. Opa, eu já posso parar aqui, ó. Tá vendo? Porque eu vi que 2 vezes o 3 vai dar 6. Olha só, já tem aqui o número que eu preciso. E eu faço uma subtração. 6 menos 6 deu 0. Eu sei então que o número 2 aqui cabe 3 vezes dentro do número 6. E agora para continuar eu faço o quê? Eu baixo o número 4 aqui, ó. Vou baixar ele. E agora eu vou ver aqui, ó, na tabuada do 2, quantas vezes o 2 cabe dentro do 4. E a gente já fez aqui, ó. Ele cabe 2 vezes. 2 vezes o 2 vai dar 4. E agora faz uma subtração. 4 menos 4 dá 0. E veja qual foi nossa resposta. A menina vai ter que ler 32 páginas por dia, tá certo? Muito bem. Agora aqui na número 6, observe as figuras e escreva as sentenças matemáticas que representam cada uma delas. Então eu tenho aqui um total, né? E a divisão em quantos grupos. Então vamos contar aqui, ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho 10, certo? Itens aqui, não sei se é uma flor, se é uma estrela, o que que é, vamos chamar de flor, tá? Tenho 10 flores e eu quero dividir em 2 grupos, ó, eu tenho 2 retângulos aqui, ou 2 quadrados, como vocês preferirem, né? E aí, eu vou contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, e aqui 1, 2, 3, 4, 5, vai ser igual dos dois lados, porque a divisão está dividindo de forma igual em ambos os grupos. Então agora a gente tem que escrever a sentença matemática que representa isso aqui. Então veja, como que ficaria a nossa sentença? Eu sei que o nosso número, que é o dividendo, são 10. Eu tenho 10 itens no início, ó. 10 itens, certo? E eu vou dividir ele por 2, porque são 2 grupos. E eu vi aqui que o nosso resultado, ó, foi 1, 2, 3, 4, 5. Então o quociente aqui, ó, foi 5. Por quê? Porque 10 dividido por 2 dá 5. Olha só. Tá vendo? Essa é a nossa sentença matemática. Vou até deixar maior aqui, ó, para vocês verem, quem está enxergando aí da tela. Então, 10 dividido por 2 vai dar 5 no quociente. Tá certo? Beleza? Tranquilo. Aqui eu só estou escrevendo a sentença, tá? Não estou colocando aqui a resolução, porque se eu fosse pôr a resolução, teria que fazer isso aqui, ó. 2 vezes 5 vai dar 10. E aí faz aqui, ó, 10 menos 10, que dá 0 aqui. E 0 aqui, ó. Aqui estaria completa a conta, mas ele não está pedindo para resolver não, tá? Eu só estou colocando as informações que aparecem aqui, ó. Aqui eu tenho 10, são 2 grupos e dentro de cada grupo eu tenho 5 aqui, ó. Beleza? Muito bem. Agora aqui é a mesma coisa que a gente vai fazer, ó. Continuar escrevendo sentenças. Qual que é o nosso total? Ó, tenho 3, mais 3, 6, mais 2 vai dar 8, mais 2 aqui
vai dar 10 e mais 2 dá 12. Então tem um total de 12 corações. Vamos colocar aqui, ó, que eu quero dividir 12 por quantos grupos? Veja, eu tenho 1, 2 e 3. Então 12 dividido por 3. E qual que foi o nosso quociente? 4. Ó. Cada grupo tem igualzinho 4 itens, 4 corações. Então 3 vezes o 4 dá 12. Olha aí, ó, se eu for resolver. E agora 2 menos 2 dá 0 e 1 menos 1 dá 0. Tá vendo só? Lembrando que eu não vou deixar a resolução aqui, por quê? Porque eu só estou escrevendo a sentença aqui para vocês, tá? É o que está mostrando aqui. Muito bem. E agora no próximo, vamos contar aqui as carinhas dos smiles. Aqui, ó, tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Então tem um total de 20 rostinhos aqui, né? 20 smiles. E agora eu vou ver quantos grupos eu tenho. 1, 2, 3, 4. Então vamos montar aqui, ó. 20 é o total que eu tenho, que é o nosso dividendo. E aqui o nosso divisor vai ser o número 4, porque são 4 grupos. E em cada grupo a gente tem quantos smiles? 1, 2, 3, 4, 5. Então o nosso quociente vai ser o 5. E se eu fosse resolver? Eu vou ver aqui, ó, dentro desse 20, quantas vezes o 4 cabe ali. Então veja, na tabuada do 4 seria 4 vezes o 5, que dá 20. E aí faz a subtração normal que vocês já sabem. 0 menos 0 dá 0, 2 menos 2 dá 0. E está resolvido, ó, resposta número 5, tá? Muito bem, ó, vou deixar só a sentença aqui com o quociente, porque aqui mostra o quociente pra gente. A divisão ela está muito relacionada com a multiplicação, então é importante que você treine tabuada. E aí você vai resolvendo aos poucos, com calma, sem pressa e sem também correr. Não pode ficar fazendo correndo, pulando o vídeo, porque você perde essa explicação muito importante para o seu aprendizado. E viu, não é difícil. Lembrando, quais são os termos da divisão mesmo? O número que a gente quer dividir se chama dividendo. O número que vai dividir é o divisor. E o resultado se chama quociente. E tem aqui o resto, né? Lembra que eu dividi aqui, ó? 20 menos 20. Deu 0 aqui? Esse é o nosso resto da divisão. Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado. E galera, viu só como não é difícil? Na verdade é bem tranquilo. Se você faz com calma a divisão, você entende o processo. Geralmente a gente trabalha junto na divisão. A tabuada que nos ajuda a encontrar o número que a gente vai usar depois para fazer a continha de subtração, tá? Então é bem tranquilo. Se você ainda tem dúvida nessa matéria de divisão, faz o que eu sempre falo para vocês. Volta o vídeo, dá o replay, que isso vai ser extremamente importante para o seu aprendizado. Se você quer se tornar um aluno diferenciado, aquele aluno que se destaca, faça isso. Você vai dar replay 1 ou 2 vezes no vídeo, você já vai entender muito melhor o conteúdo, tá bom? E não se esqueça, se você gosta das minhas aulas, dos meus conteúdos, quer continuar estudando junto comigo, então deixa aí um like, deixa um engajamento, comenta. Lembre-se de fazer sua inscrição, marcar o sininho. E você, professor, já faz parte do grupo dos professores de sucesso? Venha fazer parte. Lá eu tenho gravação do 1º ao 4º volume, todas as aulas organizadas, sequenciadas. Você pode assistir sem internet, tem suporte via WhatsApp. Então venha se tornar um professor de sucesso para você entrar com tranquilidade na sua sala de aula, para que você possa transmitir esse conhecimento para os seus alunos com segurança, sem pestanejar, tá? Você vai ser treinado a fazer com sucesso cada uma das suas aulas diariamente, tá certo? E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até a próxima aula.